Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu durante um teste de segurança mal conduzido. A explosão arrancou a tampa de 2.000 toneladas do reator e lançou material radioativo diretamente na atmosfera por 10 dias seguidos, sem controle real. Visualmente, uma coluna azul de luz subiu do núcleo exposto, fenômeno chamado radiação Cherenkov, visível a olho nu para quem se aproximou da estrutura destruída. Seu mecanismo foi uma combinação fatal de design defeituoso do reator RBMK, operadores desligando sistemas de segurança e uma reação em cadeia descontrolada em segundos. A população da cidade vizinha de Pripyat só foi evacuada 36 horas depois da explosão, recebendo doses de radiação enquanto seguia a rotina normal nas ruas. Estima-se que entre 4.000 e 60.000 mortes foram causadas direta ou indiretamente pela radiação livrada, número que ainda é debatido por agências internacionais até hoje. O que diferencia Chernobyl é ter contaminado uma área de 2.600 km², criando uma zona de exclusão que ainda existe quase 40 anos depois. Fukushima. Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9 no Japão gerou um tsunami que atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi sem qualquer chance. As ondas tinham 15 metros de altura. A barreira de proteção da usina tinha apenas 6. Os geradores de emergência foram inundados em poucos minutos completamente. Visualmente, 3 reatores entraram em fusão parcial nos dias seguintes, com explosões de hidrogênio destruindo as estruturas externas e liberando radiação no ambiente local. Seu mecanismo foi a perda total do sistema de resfriamento, fazendo o combustível nuclear superaquecer e derreter as estruturas internas dos reatores um após o outro. Cerca de 154.000 pessoas foram evacuadas em uma zona de exclusão de 20 quilômetros, e muitas nunca mais voltaram às suas casas mesmo após anos seguidos. O acidente foi classificado como nível 7 na escala internacional, a mesma classificação de Chernobyl, e milhões de toneladas de água contaminada ainda são armazenadas atualmente. O que diferencia Fukushima é ter mostrado que mesmo um país com altíssimo padrão tecnológico não consegue prever todos os cenários possíveis de uma catástrofe natural. Kishtime. Em setembro de 1957, um tanque de resíduos radioativos da instalação Mayak, na União Soviética, explodiu em uma das tragédias mais escondidas do século XX. O sistema de refrigeração do tanque falhou, e o calor das reações químicas internas causou uma explosão equivalente a 75 toneladas de TNT em poucos segundos. Visualmente, a explosão lançou material radioativo a 1 quilômetro de altura, contaminando uma área de 23.000 km², onde viviam mais de 270.000 pessoas naquele momento. Seu mecanismo foi a falha de monitoramento em um tanque cheio de nitrato e acetato, materiais que aquecidos geram reações químicas explosivas sem qualquer aviso prévio. O acidente foi mantido em segredo absoluto pelo governo soviético por 30 anos, com vilas inteiras sendo evacuadas sem qualquer explicação para a população afetada. Estima-se que mais de 200 pessoas morreram nos anos seguintes por câncer relacionado à radiação, embora o número real provavelmente seja muito maior do que isso. O que diferencia Kishtime é ser o terceiro maior acidente nuclear da história, mas o menos conhecido, justamente por ter sido apagado dos registros oficiais durante décadas. Three Mile Island. Em março de 1979, o reator número 2 da usina Three Mile Island, na Pensilvânia, sofreu uma fusão parcial em poucas horas de operação. Uma válvula de alívio falhou em fechar, e os operadores não perceberam, drenando o líquido refrigerante e expondo o núcleo do reator ao superaquecimento crítico. Visualmente, não houve explosão nem fogo. O perigo era invisível, vapor radioativo sendo liberado em pequenas quantidades enquanto o núcleo derretia silenciosamente lá dentro. Seu mecanismo foi uma combinação de falha mecânica, instrumentos confusos e treinamento inadequado dos operadores, que tomaram decisões erradas baseadas em informações ambíguas dos painéis. O governo recomendou evacuação voluntária para grávidas e crianças num raio de 8 quilômetros, gerando pânico nacional sobre o que estava realmente acontecendo dentro da usina. Não houve mortes diretas, mas o acidente paralisou a expansão da indústria nuclear nos Estados Unidos por décadas e mudou completamente a percepção pública sobre energia nuclear. O que diferencia Three Mile Island é ter sido o acidente que mostrou ao mundo que o erro humano pode ser tão devastador quanto qualquer falha técnica. Tokai Mura. Em setembro de 1999, 3 trabalhadores de uma instalação de processamento de combustível nuclear no Japão provocaram uma reação em cadeia descontrolada por engano fatal. Eles estavam misturando manualmente urânio em um tanque, ignorando procedimentos de segurança para acelerar o trabalho, quando ultrapassaram a massa crítica permitida no recipiente. Visualmente, houve um flash azul, sinal clássico de radiação Cherenkov, e os 3 trabalhadores foram atingidos por doses letais de nêutrons em frações de segundo. Seu mecanismo foi a criticidade nuclear improvisada. O urânio ultrapassou a quantidade segura e iniciou uma reação em cadeia que durou cerca de 20 horas seguidas.
Hisashi Aoki, o mais exposto, recebeu dose suficiente para destruir completamente o DNA de suas células e sobreviveu 83 dias em estado de degradação celular contínua. O caso é estudado em medicina porque os médicos documentaram cada estágio da falência do organismo enquanto tentavam mantê-lo vivo, mesmo sem qualquer chance real de recuperação. O que diferencia Tokaimura é a brutalidade do detalhe. Um erro de procedimento numa tarefa rotineira transformou 3 pessoas em estudos clínicos sobre os limites da radiação humana. Esses vazamentos não estão apenas nos livros de história. Eles moldaram protocolos, leis e o medo coletivo que ainda envolve a palavra nuclear até hoje. O que une todos eles é o mesmo padrão: erro humano, falha técnica e instituições que escolheram economia ou segredo em vez de segurança real e transparência. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que ainda acha que energia nuclear é totalmente segura e que vazamentos são apenas tragédias do passado. E se quiser continuar entendendo os episódios mais perturbadores da história com essa profundidade, ativa o sino e acompanha o canal. Tem muito mais vindo. Ei, Tank!